também tem a impressão cada vez mais que o tempo todo tem alguém te dizendo como comer, como dormir, como se exercitar, qual a melhor maneira de se relacionar, a melhor maneira de se divertir, seja lá o que você precisa fazer na tua vida? Às vezes, chega até a ser confuso o que é melhor pra gente de fato. Seja um alimento ou até um estilo de vida. Mas uma coisa é certa, a gente não tem como negar. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso a informações e conhecimentos ou fórmulas que nos dá essa possibilidade de viver mais e de viver melhor, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, por que será que o número de doenças crônicas e transtornos mentais estão cada vez mais altos mundialmente falando? Para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica. Aqui no meu canal eu falo sobre filmes, livros, afetos humanos. Então, se você se interessa por algum desses assuntos, não deixa de se inscrever e ativar as notificações, porque semanalmente eu coloco um vídeo novo aqui para você. A referência que eu vou usar hoje é esse livro, a introdução dele, O Mito do Normal, do Gabor Maté, que é um médico canadense. E aí eu tô achando bem intrigante, bem interessante esse livro, porque ele traz a concepção de saúde e doença bem diferente do que a gente está acostumado a ver hoje em dia, e também a gente entende um pouco melhor por que essa concepção contemporânea pode ser um motivo do nosso adoecimento. Não é novidade para ninguém que o saber médico, da ciência, das tecnologias está cada vez mais amplo e acessível para todos nós. Mas ao mesmo tempo, algo de muito contraditório vem acontecendo diante dos dados alarmantes relacionados tanto às doenças crônicas quanto às questões, condições de saúde mental que a gente vem enfrentando mundialmente. Só para a gente ilustrar e entender um pouco melhor, no Canadá está existindo um aumento desproporcional do diagnóstico de doenças autoimunes, como a esclerose múltipla, que são condições debilitantes, muitas vezes. No México, a cada 1 hora, 38 pessoas são diagnosticadas com diabetes. Em 2019, mais de 20% da população do Reino Unido teve algum episódio de doença mental. O TDAH tornou-se uma questão de saúde pública na China. Todas essas informações eu tirei do livro, mas isso tudo me recordou um dado em que eu vi há pouco tempo do Brasil, em que pela primeira vez as crianças e os adolescentes estão mais ansiosos do que os adultos, né? O número de crianças e adolescentes diagnosticados com ansiedade ultrapassou o número dos adultos. Isso de acordo com dados do SUS, né, da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, dos últimos 10 anos, mais ou menos, né? De 2013 a 2023. Então, isso também é um dado falando da gente que nos faz refletir o que será que está acontecendo. Então, a gente pode se questionar, que é um questionamento trazido no livro. Será que essa doença surge do nada? Será que doenças como câncer, por exemplo, que muitas vezes é polêmica a causa, o que faz isso acontecer, ou as doenças autoimunes, será que surgem do nada? Será que são uma reviravolta do destino, uma aberração misteriosa ou um fator simplesmente genético? E é justamente isso que o Gabor vai se questionar, né? Será que essas doenças, né, esse crescimento absurdo que vem acontecendo, podem ter a ver também com o contexto geral que a gente está inserido, o contexto social, as nossas relações, o modo e estilo de vida que a gente vem assumindo atualmente? Depois de 30 anos trabalhando como médico, justamente nessa lógica de cisão, de separação entre a mente e o corpo, entre o indivíduo e a sociedade, entre o indivíduo e o meio ambiente, o Gabor Maté ele vai descobrir que, na verdade, tem muita relação e deveria sim ser muito mais explorado, principalmente na área da medicina, essa relação que o nosso adoecimento tem com o contexto em que a gente está inserido, com as experiências de vida que a gente já teve, o modo como a gente aprendeu a perceber o mundo, a maneira como a sociedade diz que a gente deve se portar e também toda a realidade climática, né, a realidade sociopolítica que a gente vive. Então tem muitos fatores, tem o micro também, claro, a genética, etc., mas tem um macro que termina influenciando imensamente na maneira como o nosso corpo vai reagir diante de situações de estresse, de frustração,
de dissonância com a nossa própria natureza. Ou seja, o que ele tenta dizer pra gente é que nosso adoecimento também é consequência do nosso modo de viver. Da nossa cultura que perpetua crenças, estruturas sociais, valores que reforçam esse adoecimento, mas que ao mesmo tempo dificultam da gente enxergar que são exatamente essas crenças, valores, estruturas sociais que nos adoecem. Como, por exemplo, a naturalização de uma vida sem pausas, uma vida muito acelerada, uma vida com muito pouco ou quase nada conexão humana, que é alimentada por uma lógica de competitividade, de materialismo, de consumismo, de individualidade. E não é difícil de prever onde é que isso vai resultar, como o estresse crônico, desigualdade social, catástrofes climáticas, polarização política, cada vez mais isolamento social. Mas espera aí que eu não estou querendo julgar ninguém, não estou tentando trazer uma lição de moral. Na verdade, isso de naturalizar é muito mais esperado do que o inverso. Nós humanos temos a tendência de normalizar tudo que está no nosso entorno de forma repetida. Então, quanto mais a gente se acostuma com as coisas que estão no nosso entorno, menos a gente vai se incomodar ou questionar o que está acontecendo ali. E não é que a gente vai mudar o macro, a dinâmica que o mundo existe hoje, mas se a gente pode refletir e questionar algo que é colocado como a verdade absoluta, isso sim já é um grande passo para as nossas próprias vidas e para as pessoas que estão no nosso entorno. Para ilustrar isso, o Gabor Maté traz uma parábola escrita pelo David Foster Wallace, em que dois peixes jovens estão nadando no mar, e eles se cruzam com um peixe ancião. E aí o peixe ancião fala: "Bom dia, rapazes, como está a água?" E aí os rapazes não respondem, continuam nadando, e depois de um tempo um peixe olha para o outro e diz assim: "O que é água?" O que essa parábola quer dizer nesse contexto que a gente vem conversando? É que os aspectos, as realidades mais presentes na nossa vida, mais vastas, mais abrangentes e mais relevantes, são justamente as mais difíceis da gente enxergar e da gente abordar. Os aspectos do nosso dia a dia são tão arraigados na gente, fazem tão parte da gente e são tão complexos como a água da parábola que fica difícil da gente mesmo parar, questionar, refletir, ver outra possibilidade de como a gente poderia estar vivendo a nossa vida. E o que é proposto no livro, que eu acho muito relevante, muito pertinente e importante da gente o tempo todo revisitar, é que o nosso adoecimento ele não é individual, encapsulado ou algo isolado da sociedade, das suas relações, da sua vida, das suas vivências, da sua visão de mundo. Ela faz parte desse todo, ela não pode ser completamente isolada. E talvez até quando a gente junte todos esses dados dizendo pra gente que as doenças, os números estão aumentando, sirva como um alerta para que a gente olhe para a nossa sociedade e veja que algo não está andando tão bem quanto a gente esperava que tivesse na era mais informada, mais suprida de conhecimento que a gente tem até hoje. E hoje eu te faço um convite. Será que tem algum costume, algum hábito do seu dia a dia que está tão arraigado, tão presente na tua vida, que termina passando despercebido, mas que lá no fundo você sabe que te afasta da tua saúde? Como, por exemplo, passar horas e horas consumindo um conteúdo, seja na TV, seja no jornal, seja nas redes sociais, que termine reforçando uma sensação de comparação, de inferioridade, de tristeza, ou se não de medo, de preocupação, de estado de alerta, que você sente que realmente te atravessa. Você deixa de dormir às vezes, você fica se sentindo mal o resto do dia, você começa a se colocar para baixo, mas você continua ali alimentando esse costume. Ou se privar de descansar, porque você acredita que esse é o momento de dar o gás mesmo, que você é jovem, tem que fazer isso, né? Tá sempre se ocupando, querendo alcançar seus sonhos, mas você nunca tem um momento de descanso e de respiro. Ou, por exemplo, deixar de se conectar com uma pessoa que você gosta, como um parente, um amigo, porque ele pensa diferente de você, ele ou ela. Por outro lado, quais costumes estão aí presentes que você sente que te aproxima da tua saúde? Muitas vezes a gente faz coisas que nos fazem bem,
que trazem preenchimento, energia, satisfação, mas que passa batida, a gente não nota o quanto aquilo é significativo para a gente e o quanto a gente pode utilizar como recursos de saúde mesmo. Então, fazendo uma reflexão ativa, que situações te trazem um prazer, uma satisfação de estarem vivos? Como, por exemplo, encontrar amigos, tomar um cafezinho, comer uma coisa que você gosta, fazer uma trilha, ir para a praia, botar os pés na areia, conhecer gente nova, culturas novas, né? Ler um livro, ver um filme, isso tudo são exemplos, mas cada pessoa tem a sua maneira, né, de se recarregar. E é claro, gente, que mais uma vez eu não trago isso no sentido de julgar, de moralizar, de culpabilizar, porque eu também estou muito incluída nessa dinâmica, mas é mais no sentido da gente entender, ok, esses comportamentos não estão aí por nada, a gente vive realmente mergulhados nessa dinâmica. Muitas vezes essa dinâmica nos traz ganhos, né? Comportamentos que nos afastam da nossa saúde, mas que trazem ganho de reconhecimento, de prestígio, de resultado financeiro mesmo, de valor social, mas que muitas vezes a gente realmente deixa de lado, se abandona. Então, a minha proposta hoje é realmente a gente começar a se questionar o que está nos aproximando e o que está nos afastando da nossa própria saúde. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com pessoas que você sente que também estão precisando reavaliar esse momento de vida ou pessoas que curtam esse tipo de temática. É um livro que eu estou gostando de ler e que talvez eu traga um pouco mais dele mais pra frente, e se vocês quiserem, coloque aqui nos comentários também, tá bom? Não deixe de se inscrever, de ativar as notificações e curtir o vídeo para você ser lembrado dos vídeos novos que eu trago aqui semanalmente. Um beijo e até a próxima!